paz do Senhor. Deus os abençoe, que bênção mais uma vez poder estar aqui. Ao Senhor a honra, a glória e todo o louvor. Amém? Por favor, abra sua Bíblia em Salmos no capítulo 125. Salmos capítulo 125. Quando você encontrar, você vai dar um brado de vitória. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Glória a Deus por isso. Podem se assentar glorificando o nome santo do nosso Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E o Senhor tem colocado em meu coração uma palavra que fala sobre confiar plenamente em Deus. E ele me chama a atenção para ministrar junto com os irmãos o que nós acabamos de ouvir. E ele me leva até um lugar muito secreto, muito particular, quando o Senhor tira o seu povo do Egito. Quando essa palavra está descrita lá em Êxodo, no capítulo 14, a partir do versículo 15, quando Deus fala a Moisés: porque clama a mim, diga ao povo que marche. Mas quando tudo isso acontece, é tremendo, porque aquele povo, um número muito grande de pessoas, entre homens, mulheres, idosos, crianças, já não estavam mais no Egito propriamente dito, não estavam mais naquele grande lugar onde eram governados por faraós, e eles estavam naquele ambiente há mais de 400 anos. Eles foram para lá para sair de uma fome terrível, lembra da história de José? E quando eles estão naquele ambiente, o povo que entra no Egito não é o mesmo povo que sai do Egito. As coisas mudaram e mudaram muito. Aquele povo que agora mora no Egito, cresce no Egito, constitui famílias no Egito, tem os seus gados, tem as suas propriedades, não é o mesmo povo que entrou naquela terra. E eles foram com o objetivo de sair, de se livrar de uma fome que estava varrendo toda aquela região naquela época. Quem não lembra do sonho de Faraó? Então José entrega a revelação e as coisas acontecem de uma maneira miraculosa e o povo é salvo da fome, das grandes dificuldades por intermédio de José. Então vem o seu pai e todo o povo que ali existe, e então eles começam a prosperar. E prosperam em terra estranha. Eles prosperam em lugar que não é a sua pátria. Preste bem atenção o que Deus coloca em meu coração. Quando Deus te leva para algum ambiente, independente das circunstâncias, e nós estivermos no centro da vontade de Deus, por mais que pareça mais esquisito possível, Ele vai te fazer prosperar. E independente da dificuldade que possa estar vivenciando. Porque agora, o que acontece no Egito, amados irmãos, é que esse povo cresce de uma maneira muito grande. E Faraó se preocupa com isso. Porque o povo que está ali é muito maior que o próprio povo do Egito. E então acontecem as coisas que nós já ouvimos tantas vezes. Ele determina que o primogênito deve ser morto, não deve nascer, ou melhor, se nascer deve ser morto em seguida. As parteiras, com dó, com pena, muitas não fazem isso porque também são hebreias, também são do povo de Deus. O faraó, ainda para dificultar ainda mais a situação daqueles homens e mulheres, começam a dar dificuldades para ele na construção das coisas que precisam ser construídas. E mesmo diante da opressão daquele povo em terra estranha, diz a palavra que ele continua crescendo. Sabe o que nós ouvimos há pouco aqui? As dificuldades, as aflições, elas nunca vão fazer com que possamos parar a caminhada, porque o projeto de Deus é muito maior na minha e na tua vida. Então as dificuldades vão vir porque são
partes da nossa caminhada. Aquele povo estava vivendo isso, grandes dificuldades, mas nem por isso deixaram de crescer e continuar prosperando. Ei, Deus sabe como cada um de nós está aqui, você que nos acompanha, independente da dificuldade que você possa estar passando agora, que por vezes pessoas estão lançando sobre você, sistemas estão lançando sobre você, não pare de prosperar na presença de Deus. Continue fazendo a vontade dele, que é soberana na minha e na tua vida, que você vai encontrar o que você precisa, a prosperidade em Jesus Cristo. É tremendo isso. E diz a palavra que quando eles estão agora recebendo esta opressão do faraó, o atual faraó, que não conhecem a história, diz que eles começam a clamar a Deus. E o clamor, olha só, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, é o que diz a palavra de Deus. E o clamor, clama a mim, diz a palavra. E ele vai responder, ele vai anunciar coisas grandes, perfeitas, maravilhas que nós não sabemos. E Deus provê um libertador. Deus sempre vai prover na tua e na minha vida. Deus sempre vai prover alguém ou uma situação, um ambiente para que nos dê a saída, nos dê o escape que a gente precisa. Deus provê de um homem chamado Moisés. A história é tão linda sobre o nascimento deste moço. O nascimento deste moço também é tremendo, porque quando ele nasce, 2, 3 meses depois, ele é colocado lá no rio Nilo. Muitos dizem, alguns falam que o rio, a água estava levando naquele cesto, mas se a gente olhar um pouco mais para esta palavra, nós vamos ver que não foi bem assim. É colocado num ambiente onde quem estava se banhando era a filha de Faraó, e eles enxergam aquele cesto, observam que tem alguém chorando, vão lá, têm pena, têm dó, pegam aquele bebezinho, a irmã daquele homem, o libertador está pertinho, se coloca à disposição para apresentar para aquela mulher que existia uma mulher, uma ama que poderia tomar conta de Moisés. E Deus é perfeito. Você entende isso? Quando as coisas provêm de Deus, tudo vai se encaixando e a liberdade vai chegar, o tempo de colheita vai chegar, um tempo novo vai chegar em nome de Jesus Cristo. A liberdade, se você sente no coração, bate palmas para Jesus. Um tempo novo está chegando, porque é isso que Deus está colocando em nossos corações. A opressão vai vir, as dificuldades virão, e cada vez mais nós não vamos escapar disso. Elas vão vir uma onda após outra, um sistema após sistema, e nós precisamos permanecer firmes, porque nós sabemos quem é que tem nos libertado. Nós sabemos a rocha a qual nós edificamos as nossas vidas. Essa rocha tem nome, é Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Então, nós não temos mais condições de ficar pensando, será que é comigo mesmo? Será que não é comigo? Será que essa história toda é só mais uma história que o pregador vem dizer na quinta-feira à noite? Não. Deus não erra, existe endereço, existe nome, existem histórias que Deus está moldando esta noite, está fazendo você lembrar, é comigo que essa história se encaixa. Então, em nome de Jesus Cristo, comece a receber o novo de Deus a partir deste momento, eu creio em nome de Jesus Cristo. A opressão vem, é óbvio que vem. Faz a vontade de Deus para você ver. Escolha um lado. Porque quando nós estamos diante de Cristo, através da palavra, nós estamos, em definitiva, escolhendo um lado. Nós estamos escolhendo, como disse o pastor há pouco, a melhor parte. E esta não vai ser tirada. Nós também ouvimos agora há pouco que não foi nós que escolhemos, mas Ele que escolheu a nós. Nós também ouvimos há pouco que tribulação alguma pode impedir o agir de Deus. Então, ei, que é isso? Vamos sacudir a poeira e vamos continuar marchando, porque a ordem desta noite é ergue a tua cabeça. Continue fazendo a coisa certa, porque a resposta vem, o resultado vem, a libertação vem em nome de Jesus Cristo. Então, Deus provê de um libertador. E agora, passando mais adiante, tudo, os ocorridos acontecem.
E Deus tem um encontro maravilhoso com aquele homem, um libertador, numa sarça ardente, buscando um pouco de entendimento ou de esclarecimento sobre este momento da sarça ardente. Deserto é um lugar muito quente durante o dia, especialmente no verão. Só lembrar de Vacaria nos dias quentes vira uma fornalha, não é verdade? É muito quente esta cidade. Indo para as regiões de Porto Alegre, na Baixada, é mais quente ainda. Agora experimentamos ir para um lugar desértico como é aquela região, ou como era ainda aquela região. Os estudiosos dizem que é 50 graus de temperatura. Pensa isso, no alto calor. Então não era muito difícil um arbusto incendiar. Combustão espontânea, porque muitos dizem assim, porque afinal de contas tem muito areia, então o reflexo do sol é fácil de acontecer uma combustão espontânea, ainda mais se todo o cenário for favorável. E aqueles pastores, aqueles que estão ali pastoreando as suas ovelhas, a gadaria, estão acostumados a perceber e ver uma cena como essa. Só que agora essa situação é um pouco diferente, porque este arbusto, ele incendeia, mas ele não se consome. O calor de Deus vem nos abrasar as nossas almas, e nós não sentimos o arder como um fogo comum, mas o arder de Deus em nossas vidas, em nossas almas, é aquilo que a gente se permite, e daqui a pouco as lágrimas começam a descer sobre o nosso rosto, aquele que a gente começa a levantar as mãos e orar, aquele que daqui a pouco estamos marchando, aquele que estamos fazendo alguma coisa sobrenatural que a gente nem pensa em fazer, mas pela presença e o calor e a brasa do Espírito Santo é que nos faz atingir alvos a maiores, lugares altos pela presença de Deus e através do Espírito Santo. E então, em nome de Jesus Cristo, deixa o mesmo fogo que um dia atingiu aquela sarça alcançar o teu coração e te consumir de dentro para fora, para uma transformação pura, real e genuína, em nome de Jesus. Deixa ele trabalhar. Deixa. A libertação vem, Deus está provendo isso. Deus está preparando esse ambiente. Deus está preparando o cenário ideal. E quando isso acontece, diz a palavra que Deus fecha o coração de Faraó, entra no coração de Faraó e permite, então, depois de tantos convencimentos, depois de tantas pragas e tantos sinais, ele permite que o povo saia com tudo que tem. E vai. É muita gente. Ele sai do ambiente de cidade, o ambiente que conhecem muito bem, para um deserto. Eles vão para o deserto. Eles estão indo agora, marchando para o deserto. E ali tem homens, mulheres, crianças, idosos. Mas eles estão indo pela força sobrenatural de Deus. Porque viram alguns sinais, testemunharam algumas coisas que aconteceram. Mas sabe que tem vezes isso parece tão pouco, que precisa mais. E Deus, na sua sabedoria infinita, na sua onisciência, ele sabe disso. E quando estes homens e mulheres, guiados por Moisés, estão caminhando, eles se deparam agora com o deserto, com o mar, e agora atrás deles, Deus também permite, volta ao coração de Faraó, para que Faraó comece a perseguir aqueles homens que agora estão saindo do Egito. Olha só, porque existe tudo um propósito, para que a gente perceba que não foi com as nossas mãos que as coisas aconteceram, não foi pelo poder sobrenatural de Moisés, não foi por nada que o homem tenha feito que houve a libertação. Deus permite muitas vezes uma perseguição, uma situação que parece ser intransponível, o mar aí à frente, um deserto que as pessoas acham que vão morrer. Então não existe mais saída. Mas Deus é especialista de nos trazer o escape na hora certa. Tudo isso para mostrar que Ele ainda é Deus, que Ele ainda continua contigo, para mostrar que por tua força, por minha força, nós não conseguimos dar grandes passos aí na frente. Mas quando nós estamos na dependência de Deus, nós conseguimos caminhar um pouco mais. Nós conseguimos ir um pouco mais.
com a permissão e o querer de Deus, nós conseguimos ir e alcançar lugares que a gente não conseguiria de jeito nenhum. Agora o povo fica apavorado porque existe um exército aí atrás. Também fica apavorado porque tem um deserto. E também fica apavorado porque tem um mar para onde vão. E aí então vem a murmuração. Ei, aprenda isso. Pode ser que os nossos olhos não consigam enxergar o famoso fim do túnel. Mas o certo é que ele existe. E eles reclamam. Será que não tinha sepulcros lá no Egito para que morramos? Moisés, você veio nos trazer a este deserto para que a gente pereça aqui. Eles não haviam conquistado absolutamente nada ainda, mas já estavam murmurando. Ei, aguarda o tempo da promessa. Aguarda o tempo da realização. Vai acontecer. Você é filho de Deus. Lembra, porque Ele, o Senhor, te escolheu. Você não vai perecer nesse deserto. Não vai ser água alguma que vai impedir que você chegue do outro lado, e tampouco a ameaça do inimigo a te alcançar. Não vai acontecer isso, porque Ele continua sendo Deus na minha e na tua vida. Então nós vamos ouvir através da palavra de Deus. Quando eles murmuram, Moisés ordena que eles olhem para aqueles que estão chegando, que estão se aproximando. Vocês estão vendo esses egípcios que estão vindo aí? E não era pouco, viu? Era mais de 600 cavalos dos seus cavaleiros. Era um exército tremendo, dos melhores que o faraó reuniu para estar atrás do povo de Deus. Ei, o inimigo muitas vezes se levanta com o que ele tem de melhor, mas melhor mesmo quem tem é o nosso Deus, é a presença do Senhor que cura, restaura e faz tudo novo. Recebe aí, em nome de Jesus Cristo. Esses egípcios que vocês estão vendo agora, ou seja, esse inimigo, essa situação que tem te afrontado, olha mais uma vez para ele. Está olhando? Pela palavra, ele não existe mais. É isso que Moisés disse ousadamente através da presença de Deus. Esses inimigos, esses egípcios que ora vocês estão vendo, eles não vão existir mais daqui a pouco. Esse inimigo que te assombra, que vem a todo tempo bater na tua porta, ele está com os momentos contados. Não vou dizer dias, não, é momentos. É agora, é nesse momento. Ele cai por terra em nome de Jesus Cristo. Então, Deus vai dizer o que nós ouvimos agora. Por que tu está clamando a mim? Diga ao povo que marchem. E ele dá uma ordem a Moisés. Erga o teu cajado, estende sobre o mar. E diz a palavra que ele faz exatamente como Deus ordenou. E naquela noite soprou um vento oriental. Um vento forte, mas não é um vento qualquer, não é qualquer bravio de vento, é um vento vindo direto da presença de Deus, que foi o suficiente para erguer uma muralha do lado direito, erguer outra muralha do lado esquerdo, e o povo começar a passar. Vem, meu povo, passe, o caminho está livre. Ei, não existe impossível quando falamos de Deus. Se for preciso, ainda neste tempo, Ele vai abrir um caminho novo. Ele vai prover na minha e na tua vida. O que nós não podemos é desistir e tampouco duvidar do que Deus tem para mim e para a tua vida. Coloque-se de pé em nome de Jesus. E se você está crente no que está acontecendo esta noite, eu gostaria muito que você viesse a esse altar, à frente desse altar, porque deste altar está saindo brasas de chamas vivas para tocar a minha e a tua alma. Pode vir, vem com fé. Deus sabe exatamente como cada um de nós chegou aqui, e a certeza é esta: haverá transformação na tua e na minha vida a partir desta noite, eu creio em nome de Jesus. O que diz a palavra de Deus? O povo continua passando.
É um povo muito grande passando sobre o mar, que não tem mar agora. É uma estrada aberta por Deus. É um paredão de água aqui, um paredão de água ali, e o povo no meio passando. Só que agora, diz a palavra que o exército do povo do Egito começa a passar também. Deus visualiza, olhando pela fé, conjecturando. Ele olhou do alto e sublime trono e viu, ei, o povo, o faraó está alcançando o meu povo, vou dar um jeitinho aqui. O que ele fez? Ele quebrou as carroças, tirou as rodas das carroças desapareceram, tiveram dificuldade. Ei, o teu inimigo vai ser sim, vai ser visitado pela presença de Deus, ele vai ficar desconcertado, ele não vai te alcançar, ele perde poder, os poderes deles desaparecem agora. O faraó todo pomposo achava que ia alcança nada. Quando Deus chega, ele traz a provisão. O teu inimigo vai ficar desembaraçado, vai ficar totalmente perdido e não vai te alcançar, em nome de Jesus Cristo. Diz a palavra que aquela nuvem que acompanhava o povo do Egito, o povo de Deus, agora a nuvem sai da frente e vem para trás, e aí eles não conseguem enxergar. É tempo maravilhoso de Deus. Deus tem a provisão, em nome de Jesus Cristo. Você crê? Coloque a tua mão sobre o teu peito agora. Enquanto este hino estiver acontecendo, eu creio, mais múltiplos milagres irão acontecer na tua vida, na minha vida. Respostas de Deus, eu creio. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Deus poderoso. Vai orando. Isso, ore. Ore com vontade, com vontade, com vontade. Existem caminhos sendo abertos. Existem estradas sendo abertas. Estradas sendo abertas. Olha isso. Entre as águas do mar vermelho, caminho no meio do mar, para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abrir o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Assim o Senhor salvou Israel daquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor em Moisés, seu servo. Amém? Vamos orar. Aproxime-se da pessoa que está perto de você, especialmente se for o teu parente, tua esposa, teu esposo, teus filhos. Fica perto. Se você está sozinho, não te preocupa, você está na casa de Deus. Aqui todos nós somos irmãos e irmãs. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu creio na tua palavra, papai do céu. A tua palavra que esta noite está nos dizendo: o inimigo das nossas almas mais uma vez
perdeu. E o Senhor está abrindo um caminho no impossível, Pai. O impossível, Papai do céu, agora está sendo tocado e vidas estão sendo restauradas. Um caminho está sendo aberto, Pai. Eu creio, uma porta está surgindo. Senhor, em nome de Jesus, eu peço agora que a saúde deste homem, a saúde desta mulher comece a receber a tua visita restaurativa de cura, Papai do céu. Em nome de Jesus, eu também peço, Pai, que o Senhor abra o entendimento de cada um de nós para entender o que foi ministrado esta noite. Em nome de Jesus, erga as tuas mãos para o alto e diga assim: eu tomo posse da palavra e creio que um caminho soberano, maravilhoso, está sendo aberto na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte. E se você tem comunhão com quem está do teu lado, abraça bem forte. Abraça bem forte. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.